Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje começaremos por falar das greves em Portugal. Portugal está a passar por um momento de um surto de greves como já há muitos anos que não há memória do país ter passado. E não é porque os trabalhadores estejam a sofrer um período de aperto do cinto, como sucedeu durante o período da Troika. Mas, estranhamente, aquilo que está a suceder este ano é que em mês e meio, no princípio deste ano, em mês e meio, desde o final do ano passado, melhor dizendo, até janeiro, durante mês e meio, foram declaradas mais greves do que no último ano do governo de Passos Coelho. Passos Coelho, que trouxe a Troika a Portugal, que iniciou um período de enorme ataque aos direitos dos trabalhadores, não só em termos de salários, mas em termos de direitos laborais, não teve um período de greves tão grave como este. Isto indicia algo de extremamente grave, que é o facto de, aproximando-se as eleições, os partidos políticos verem na greve um instrumento de luta política e os sindicatos prestarem-se a ser esse instrumento de luta política. Nós vemos, curiosamente, as greves que juntam a esquerda, ligada ao PC, ao PCP e ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda, e greves que juntam a direita, o PSD, o CDS e o centro, até o PS, que estão unidos na UGT, que se une também à CGTP em declarar greves sobre greves. Curiosamente, estas greves são, sobretudo, na função pública. Repare-se que, por exemplo, a UGT, cujo secretário-geral é um indivíduo ligado ao BES e que, durante todo o período da Troika, contemporizou com todos os ataques aos direitos dos trabalhadores, lembra-se agora de que os trabalhadores têm direitos e têm direito a salários mais elevados. Mas só agora. Durante o período em que os direitos dos trabalhadores não foram atacados, ele esteve silencioso. Bem, pelo contrário, apelou à paz social como forma de pacificar os ataques aos trabalhadores. Por sua vez, a CGTP é o mesmo de sempre, com Arménio Carlos a comandar as tropas no sentido de levar a cabo greves que ultrapassam em muito os direitos e os interesses dos cidadãos para se transformarem, dos cidadãos, dos próprios grevistas, para se transformarem num instrumento de luta política. E essas greves são, sobretudo, na função pública e nas atividades ligadas ao Estado, em que há, no fundo, liberdade sindical. Porque na atividade privada não vemos greves. Isso também é grave, até porque na atividade privada os trabalhadores ganham menos e têm muito menos direitos do que na função pública. Porque é que a CGTP e a UGT não se unem para, na atividade privada, lutar contra os abusos de tantas entidades patronais? Contra salários de miséria que ainda continuam a ser pagos? Vemos que, neste momento, as eleições são para os sindicatos e para os partidos políticos que, afinal de contas, uns apoiam este governo, mas, simultaneamente, acabam por lutar contra ele, como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, através das greves, e outros se opõem diretamente, manifestamente, como o PSD e o CDS, mas que durante os seus governos sempre foram contra as greves e agora manifestam-se totalmente a favor das greves. Vemos que, afinal de contas,
Agora, a greve dos enfermeiros de que tanto se falou era uma greve ilegal. A Procuradoria-Geral da República já declarou essa greve ilegal. Mas essa ilegalidade não retira as intenções da bastonária da Ordem dos Enfermeiros e do respectivo sindicato para apelarem à greve. Precisamente porque elas estão contra o governo do PS. E apenas por isso, e não para reivindicarem direitos para os trabalhadores. E a prova disso é que, simultaneamente com estas greves, agora, pouco mais de meia dúzia de meses das eleições legislativas, em que o povo tem a oportunidade de censurar o governo, o CDS apresenta uma moção de censura ao governo. No fundo, é mais um instrumento de luta política e, sobretudo, uma tentativa de manifestar que existe. Na realidade, o CDS sabe muito bem que esta moção de censura vai ser derrotada, já tem derrota anunciada, mas prossegue com a moção de censura para que dê prova de vida e não corra o risco, como sucedeu há uns anos atrás, de ser o partido do táxi. Assunção Cristas, de uma maneira quase cómica, diz que é a verdadeira alternativa ao poder. Claro que não, ela tem menos de 10% dos votos e aquilo que ela pretende é, sobretudo, marcar espaço contra o PSD e, sobretudo, contra aquele partido recentemente nascido, o Partido de Santana Lopes, a Aliança, que está a ocupar o seu espaço e que pode roubar eleitorado ao CDS. Com a moção de censura que vai ser discutida no Parlamento na próxima quarta-feira, o CDS faz uma prova de força, quer contra o PSD, quer sobretudo contra a Aliança de Santana Lopes, para fixar o eleitorado de direita, mais à direita do país. Estou convicto que não o conseguirá e que Assunção Cristas, com o tempo, não vai conseguir fazer do partido aquilo que já foi, um partido com cerca de 16%, nunca mais conseguirá isso. O CDS tem um eleitorado fixo que rondará os 7, 8%, quanto muito 9%, e é esse eleitorado que em princípio irá manter e não mais. E portanto, o governo do PS terá a vida garantida face a esta moção de censura, mas também poderá isto servir para reforçar o próprio governo do PS, que não está de modo algum isento de críticas. Posto isto, vamos falar de Espanha. Caiu o governo de Pedro Sánchez e marcaram-se eleições para 28 de abril, em Espanha. A queda do governo de Pedro Sánchez foi motivada pelo chumbo do Orçamento Geral do Estado Espanhol e estas eleições serão as terceiras eleições em 3 anos e meio. Parece que a Espanha é ingovernável. É ingovernável. O CUP, um partido independentista catalão, já disse que enquanto não for aceite a soberania da Catalunha, a Espanha será ingovernável. Não percebem os independentistas catalãos que este seu radicalismo só serve para levar
a direita radical também ao poder. E para radicalizar mais aquela direita civilizada, que era o PP, que era de Rajoy e agora é de Pablo Casado, e inclusivamente os Cidadanos de Alberto Rivera, que rivaliza neste momento com o PP e com o Vox para se posicionar cada vez mais à direita. Para os independentistas catalães, parece que o diálogo é aceitar a independência neste momento em que eles, mesmo quando eles estão a ser julgados. Há um claro julgamento político em Espanha dos independentistas catalães e isso deveria fazê-los refletir sobre a necessidade de diálogo, sobre a necessidade de não extremarem posições, porque esse extremar de posições só levará ao poder aqueles que, na direita, pretendem uma política agressiva contra a nação catalã e contra as outras nações, nomeadamente a galega e outras nações que constituem, outras nacionalidades que constituem o Estado espanhol. O Estado espanhol, como é óbvio, os partidos nacionais, de âmbito nacional, não aceitam a independência não só da Catalunha, que depois poderia ser a independência também da Galiza, a independência do País Basco. Seria, no fundo, um abrir da caixa de Pandora contra a qual a Espanha sempre lutou e que neste momento não está em condições de aceitar. A Espanha precisa de estabilidade, precisa de um governo que dialogue com os governos das nacionalidades, das autonomias, eventualmente dar mais poderes às autonomias, distribuir melhor as receitas pelas várias autonomias. Por exemplo, a Galiza era contemplada neste Orçamento Geral do Estado com menos de 19% daquilo que era contemplado no Orçamento Geral do Estado anterior. Portanto, há que o Governo Central tomar em conta os direitos e os interesses das autonomias, mas também as autonomias têm que dialogar, têm que perceber que este não é o momento de fraturas e que as fraturas poderão, inclusivamente, retirar direitos às próprias autonomias. Mas, depois de Espanha, outra preocupação, que é uma preocupação também contra a unidade europeia. Reparemos que um partido da extrema-direita, o Vox, que é um partido declaradamente franquista, está na Andaluzia aliado aos Cidadanos de Alberto Rivera e ao PP de Pablo Casado. Há uma radicalização da direita espanhola contra os valores europeus, contra os valores da solidariedade, da integração e essa radicalização da direita é extremamente perigosa para a unidade europeia que tanto precisa de ser solidificada. A chanceler alemã, e vamos agora passar para a Alemanha, a chanceler alemã Angela Merkel, com todos os defeitos que se lhe podem assacar, há pelo menos um defeito que não lhe pode ser atribuído, que é o de falta de clareza. Ela, recentemente, num congresso do seu partido na Baviera, foi clara em apontar os inimigos da Europa. Não só a Rússia e a China, como a extrema-direita americana, e ela teve a coragem de, com clareza, mencionar o caso de Steve Bannon, o homem que levou a cabo a vitória de Trump na América,
e que está a desestabilizar a unidade europeia, e Angela Merkel apontou-lhe o dedo com clareza, mostrando que esse tipo de indivíduos da extrema-direita americana que estão na Europa e que são pessoas indesejáveis, que são também, como a Rússia e como a China, inimigos da Europa. Merkel disse com clareza que não é propriamente a América que é inimiga da Europa, é a extrema-direita americana. Com esta radicalização, nomeadamente, Merkel acentuou as divergências que existem sobre a política que Trump tem conduzido contra o Irão, mostrando que a necessidade de conter qualquer agressividade do Irão não passa por uma política também agressiva contra o Irão, não passa por embargos, não passa pela tentativa de destruir economicamente o Irão, que não será alcançada, e não passa por um seguidismo total relativamente a Israel. A Europa, nesse aspecto, ao contrário do que infelizmente tem sucedido na América Latina, nomeadamente com a Venezuela, tem mantido uma linha diplomática coerente e independente das pressões americanas. Esperamos que essa política continue e se alargue a outras posições da Europa no contexto mundial. Relativamente à China, Merkel também foi clara em referir que a China, com a sua tendência para a hegemonia não só económica e comercial, mas também para a hegemonia militar, é um inimigo da Europa. E apelou à China, nomeadamente, para limitar a sua capacidade nuclear, que neste momento já não faz sentido expandir-se mais. Infelizmente, quer os Estados Unidos da América de Trump, quer a Rússia de Putin, estão a aumentar o seu arsenal nuclear, o que não favorece a Europa. E não favorece a paz mundial. E é bom e é importante que a União Europeia se una contra essa escalada do armamento nuclear que as três grandes potências mundiais estão a fazer. Contra a Europa também foi, mais uma vez, a derrota de Theresa May no Parlamento. Os ingleses parece que não sabem o que querem e caminham orgulhosamente para a catástrofe, porque aquilo que vai ser anunciado em breve e a partir do final de março na Inglaterra, se não se prolongar o período para o Brexit, aquilo que se anuncia é mesmo uma catástrofe para a Inglaterra em todos os sentidos, com uma diminuição do nível de vida da população notável, que a população inglesa já está a sentir e que já está a perceber. Nós vemos isso em declarações na televisão. A população inglesa já está a sentir que, afinal de contas, foi enganada na campanha sobre o Brexit e que muita gente, se houvesse uma nova votação, não votaria agora pelo Brexit. Infelizmente, ainda há muita gente arrogante que pensa que a Inglaterra ainda é uma potência imperial e que tem o poder que tinha nos anos na primeira metade do século XIX, ou em todo o século XIX e na primeira metade do século XX, melhor dizendo. Vamos a ver se o Partido Trabalhista tem a coragem de propor ele próprio um novo referendo sobre a permanência ou a saída da Inglaterra
da União Europeia, que estou convencido que a permanência iria ganhar agora por uma larga margem. Temos falado pouco da África, mas vamos falar agora das eleições na Nigéria. A Nigéria é a maior economia africana, um dos maiores países do mundo em termos populacionais e um país imensamente rico em petróleo, em ouro, em diamantes, nas mais variadas fontes de riqueza no que toca a matérias-primas. Infelizmente, a miséria graça entre o povo nigeriano devido à enorme corrupção que sempre existiu naquele país. A imensa riqueza da Nigéria está a ser extraída por uma clique nigeriana no poder ao longo dos anos, depois da independência, do mesmo modo ou até de uma maneira mais grave do que era ainda no período colonial. A miséria, a insegurança, com uma violência enorme que aproxima a Nigéria do Brasil, no que toca a graus de violência, e com o radicalismo muçulmano, particularmente desse movimento terrorista Boko Haram, a ter um papel cada vez mais importante, ou ter um papel importante na insegurança da Nigéria. Há essencialmente dois candidatos, Mohamed Buhari, que pertence ao Congresso de todos os progressistas que estava no poder. Buhari já foi Presidente da República durante a ditadura militar, manifestou-se agora como Presidente que se diz democrata e progressista contra Atiku Abubakar, do Partido Democrático do Povo, que pretende uma mudança na Nigéria. Ambos são pessoas idosas, ultrapassando os 70 anos e com os vícios que todos têm na luta política já há muitos anos, não se augura nada de bom para a Nigéria. Infelizmente, as gerações jovens estão perdidas entre o desemprego, a violência, a corrupção e a Nigéria, que tem uma das populações mais jovens do mundo, infelizmente, não está a dar futuro para as gerações jovens. A África tem de se renovar, tem de levar gerações jovens ao poder, gerações que não estejam dependentes ainda daquele pensamento neocolonialista que se encontra nos seus atuais governantes, que vejam o futuro da África como ele pode ser, porque a África é um continente com imensas riquezas, com imensas potencialidades, e só a corrupção e o fanatismo impedem que todo o povo tenha uma vida digna em todas as nações africanas. Claro que este problema é um problema idêntico ao do Brasil. O Brasil continua entre a tragédia e a corrupção. A tragédia de Brumadinho, que matou, já estão declaradas perto de 200 pessoas, neste momento prolonga-se, com o Rio Verde transformado num rio castanho, transformado num rio de ferro velho, transformado numa fonte de morte para não só a fauna e a flora que estão no rio, mas também para outros rios, nomeadamente o Paraopeba, que permite o abastecimento de água à grande metrópole de Belo Horizonte e que põe em risco também o grande rio São Francisco, um dos grandes rios do Brasil. A população do Brumadinho e ao longo do Rio Verde vivia da pesca e do rio, e que tinha um rio saudável,
onde praticamente se podia beber água, tomar banho, neste momento tem um rio de veneno que está a envenenar também outros rios. Infelizmente, como sucede habitualmente no Brasil, só o peixe miúdo é que é culpado. Já foram presas umas pessoas, uns técnicos responsáveis, mas quem deu ordens para que as coisas continuassem assim, para se poupar dinheiro em reparações, isto é, a cúpula da administração da empresa Vale, responsável por não se investir dinheiro na segurança, apesar de alertada para, nomeadamente, uma nascente de água que estava a causar problemas na barragem, essa cúpula da Vale nada fez para a segurança das populações. Desprezou a vida das populações, desprezou o meio ambiente e agora continua como se nada sucedesse com ela, propondo indemnizações miseráveis ao povo altamente prejudicado com isto e sem sequer ser sancionada com multas severas, com processos de crime que deviam ser, neste caso, são evidentes e rápidos e que deveriam correr, mas que não correm. Infelizmente, é a tragédia do Brasil. O poder do dinheiro é absoluto. E a corrupção é também absoluta dentro do poder. Vemos agora esta farsa de Gustavo Bebiano, o secretário-geral da Casa Civil do presidente Bolsonaro, que, metido num esquema de corrupção, levado a cabo por ele e por Carlos Bolsonaro, sobre candidaturas fantasma e financiamento ilegal de candidaturas fantasma, Bebiano diz isto muito simplesmente, que nos devia fazer abrir a boca de espanto. Se eu sair, Bolsonaro cai. Porquê? O que é que Bebiano sabe que, se sair, pode, como se diz, botar a boca no trombone para que Bolsonaro caia? Não deve ser pouca coisa. E, curiosamente, Sérgio Moro apressou-se a mover um processo de crime contra Bebiano. Mas, relativamente a Bolsonaro, não há investigação nenhuma. Perante uma ameaça destas, era óbvio que devia haver uma investigação também contra Bolsonaro. Não há nada. E também contra os filhos de Bolsonaro, quer Carlos Bolsonaro, quer Flávio, ambos metidos em esquemas de corrupção. Também não há nada. Aquilo que Sérgio Moro está a fazer é o papel de protetor do poder, do dinheiro e dos corruptos no Brasil. Foi fácil colocar Lula na prisão, agora colocar na prisão os detentores do dinheiro, os verdadeiros corruptos, Sérgio Moro não o faz. E, finalmente, vamos falar mais uma vez de Trump. Trump que fez um autêntico golpe de Estado ao decretar o estado de emergência nos Estados Unidos, como se houvesse uma catástrofe geral nos Estados Unidos, como se os Estados Unidos estivessem em véspera de uma guerra civil ou de uma guerra com qualquer outro país. Tudo isto para conseguir o seu desiderato, que é de construir o tal muro que ele ama tanto. Isto no momento em que nunca a entrada de estrangeiros ilegais na América foi tão baixa. Neste momento, a entrada de cidadãos estrangeiros, nomeadamente latino-americanos na América, é extremamente baixa e só
uma tentativa de golpe publicitário absolutamente ilegal é que faz com que Trump, para manter o poder, leve a cabo esta ilegalidade que é o decretar do estado de emergência. Quer o Congresso, dominado pelos democratas, com o Nancy Pelosi à frente, já declararam que tal não passava de uma ilegalidade, de uma mascarada que atinge o crime, atinge raias do crime por parte de Trump, como um golpe de força para se manter no poder e, inclusivamente, o governador de Porto Rico já disse com clareza que esta decisão de Trump iria ser contestada nos tribunais e disse mesmo diretamente a Trump: encontramos-nos no tribunal. Ainda bem que pode ser assim, que no sistema americano ainda, apesar de muitos defeitos, ainda funciona a atividade a função dos freios e contrapesos do poder que constituem uma das essências da democracia americana. Esperamos que a contestação deste golpe, deste autêntico golpe de Estado legal ou ilegal, legal através da ilegalidade, legal porque ele é presidente, tem poder para decretar o estado de emergência, mas ilegal porque não estão verificadas as condições legais para que o estado de emergência seja decretado, porque não é só a vontade do presidente que permite decretar o estado de emergência. Esperamos que os tribunais americanos derrotem este golpe, digamos, legal e ilegal, simultaneamente, de Trump e que prevaleça a democracia americana para bem da América e para bem daqueles que defendem a democracia em todo o mundo. Porque parece que a extrema-direita em todo o mundo já não lhe bastam as mentiras para aceder ao poder, também a ilegalidade no exercício do poder está a ser uma forma de manter o poder quando está completamente desacreditada. Então, por hoje terminamos este Política Impura e até à próxima semana despeço-me com amizade. Política Impura. Um olhar sobre a semana.